Boa tarde a todas e todas. Nós estamos aqui hoje para realizar um painel temático com o tema experimentação animal, métodos alternativos e perspectivas futuras para métodos alternativos. E, a princípio, eu gostaria de convidar a doutora Isalira Ramos para apresentar o projeto de extensão Conhecendo o Senabio, Ciência, Arte e Educação, e falar um pouquinho para a gente sobre o Senabio. Boa tarde a todos, eu sou Isalira, como o Ronald já me apresentou. Eu sou diretora adjunta de extensão do Senabio, do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem da UFRJ. E eu sou coordenadora do projeto e eu estou aqui para agradecer, para convidar vocês para participar desse painel temático, que eu acho que vai ser bastante interessante. A gente vai trazer especialistas da área de métodos alternativos de uso de animais. Então, vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem, participem. E se quiserem deixar alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder depois. Obrigada, Ronald. Obrigado, Isa. A nossa primeira convidada é a doutora Cíntia Urinos, está correto? Sim. A doutora Cíntia é farmacêutica, ela atua na área de farmacologia, trabalhando com ensaios pré-clínicos para medicamentos dérmicos, não é isso? Isso. E também tem atuação na área de engenharia tecidual e medicina regenerativa. E atualmente ela está trabalhando, desenvolvendo o organochip no Instituto Carlos Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, no Paraná. E nosso outro convidado é o Dr. Otávio Presgrave, que é biólogo, doutor em vigilância sanitária pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, da Fiocruz. O Otávio, ele atua já há bastante tempo na área de alternativa. Atualmente ele coordena a Comissão de Ética e Uso de Animais da Fiocruz e também coordena o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos. Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos, obrigado por ter aceito o convite. Eu queria começar com o Otávio, assim, que a gente sabe que a questão da experimentação animal e uso de métodos alternativos, ele atualmente está no centro das atenções devido a algumas ações realizadas por órgãos da sociedade civil, né, ativistas, como a Human Society International, e também por conta da lei do Rio de Janeiro, que proíbe o uso de animais em cosméticos. E essa lei acabou no Supremo Tribunal Federal devido a um questionamento de inconstitucionalidade pela ABPEC, né, Associação Brasileira de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos. E não sei se foi ontem que o STF deu um parecer favorável à lei, então a lei está em vigor. E, assim, por conta disso, a gente sabe que esse assunto, apesar de estar muito na moda atualmente, não é recente, né, que já remonta a um tempo. Eu gostaria que o Otávio fizesse um panorama histórico para a gente sobre o uso de método alternativo, da experimentação animal. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão acompanhando essa mesa, né? Agradeço, né, ao Senabio da UFRJ a oportunidade de estar aqui mais uma vez dividindo uma mesa com a Cíntia e poder falar sobre esse assunto, né? Que na verdade, como o Ronald disse, não é tão novo assim, né? Haja visto que os primeiros registros de alguma coisa nesse sentido contrário à experimentação animal surgiu por volta de 1760, por aí, né? Quando alguns filósofos, também no século XIX, alguns filósofos, alguns pensadores já começaram a levantar a possibilidade
de que os animais não eram autômatos, né, como Descartes dizia, e que eles haviam sentimento, eles apenas expressavam de forma diferente. Em 1959, então, Russell e Birch, né, no livro deles, lançou o conceito dos 3 R's. Na verdade, eles não chamaram de 3 R's, os 3 R's vieram o nome depois, alguém pensou, isso são 3 R's, né? Replacement, Refinement e Reduction, que é a substituição, refinamento e redução, mas mesmo assim, durante algum tempo, isso não foi muito levado em consideração. E realmente, no final da década de 1970, então, com uma ação em massa dos órgãos de defesa dos direitos dos animais, então, realmente teve um boom na pesquisa de métodos alternativos. A questão relacionada, né, ao que você colocou da lei aqui no Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que no Rio de Janeiro tem uma lei com esse intuito de proibir o uso de animais. Não é o primeiro estado que proíbe, né, o uso de animais em cosméticos. E aí eu tenho uma opinião minha muito própria em relação a isso, que é a questão de que, hoje em dia, óbvio, a gente não tem como substituir os animais em todas as áreas, né? Mas, por outro lado, a gente já tem bastante áreas em que se pode substituir métodos alternativos, mas muito mais importante do que a gente pensar em eliminar o uso de animais para cosméticos, é eliminar por desfecho, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente pode não usar mais animal para os testes de irritação cutânea, por exemplo. Então, na minha opinião, não pode usar animal para irritação cutânea, seja para cosméticos, seja para produtos de limpeza, para agrotóxico, medicamentos de uso tópico, não importa. Tá? O desfecho que existe é irritação cutânea. Então, essa questão só de cosméticos ainda é mais complicada ainda, porque aqui no Brasil a gente tem alguns produtos que nós registramos como cosméticos e que lá fora não são cosméticos. Dentre eles, dentifrícios, enxaguatórios bucais, shampoo anti-caspa, que são considerados medicamentos de venda livre em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, né? Então, isso acaba complicando o entendimento do que é cosmético e em que não se pode usar animal. Obrigado, Otávio. O Brasil também, por muito tempo, ficou sem legislação específica da área, né? A gente só tinha a lei de crimes ambientais, que tinha um artigo que se referia a maus tratos em animais, seja animais domésticos, animais silvestres e animais para usos fins científicos. E com a promulgação da Lei 11.794 de 2008, que criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, e logo depois com o Decreto 6899 de 2009, que regulamenta a lei, o Brasil passou a ter um marco regulatório para as questões que regem o controle da experimentação animal. Você, Otávio, considera que a legislação atual do que rege o CONSEA, que estabeleceu as CEUAs, ela é suficiente para garantir que as experimentações com animais sejam conduzidas de acordo com critérios éticos? Bom, ela é um marco, né? Sem dúvida, ela é um marco. Ela regulamenta o uso de animais na pesquisa, no ensino. Agora, não é uma lei perfeita, né? Como, na verdade, talvez a maioria das leis não sejam. Mas, sem dúvida, ela é uma lei que busca orientar e regulamentar o uso de animais, tanto na pesquisa como no ensino. Agora, ela por si só ela não funciona sozinha, né? Então, para isso, o CONSEA
publica as RNs, né, as resoluções normativas, que visam orientar determinados aspectos que a lei fala. Um exemplo disso a lei obriga que as instituições de ensino e pesquisa tenham SEUAs, né, as comissões de ética no uso de pesquisa. Agora, só isso não basta. Então, as resoluções normativas, elas buscam mostrar como que se forma uma comissão de ética nos animais, uma SEUA, mostra o mínimo, né, que uma SEUA deve pedir em termos de projeto, de informações de um projeto, e assim vai. Assim é a mesma coisa para... como a gente tem a DBCA, né, a Diretriz Brasileira de Cuidado dos Animais, que vai destrinchando a lei e dando maiores detalhes em relação ao uso de animais, da mesma forma que a questão de treinamento, a questão de ensino, tudo isso saindo através de regulamentações pelas resoluções normativas, né? Então, a lei por si só, ela não sustenta, ela não garante o uso ético sem que as suas regulamentações, sem que as suas orientações sejam seguidas e sejam publicadas também. Mas, óbvio, que em termos de aspecto geral, né, a lei realmente veio a suprir uma falha que a gente tinha, porque, como você mesmo disse, Ronald, nós tínhamos coisas esporádicas. Começava com um decreto de 34, assinado pelo Getúlio Vargas, e depois algumas leis, mas que nunca deixavam muito claras. A primeira vez que se falou em punição para quem fizesse algum experimento em animal havendo método alternativo foi em 1998, com a Lei 9.605, conforme você falou, que é a Lei de Crimes Ambientais. Depois disso, a gente teve esse ato de 10 anos até a Lei 11.794, né, conhecida como Lei Aroca. Então, quer dizer, sem dúvida é um marco, mas o aprimoramento dessa lei ela se dá através das publicações das resoluções normativas e orientações técnicas que o Conceia publica. E, claro, a lei tem suas falhas, né? Precisaria ter de uma revisão, mas as falhas também não comprometem o uso ético dos animais na experimentação e no ensino. Como o Otávio falou, que a questão dos métodos alternativos da lei que estabelece o banimento da experimentação animal em cosmético, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que a gente observa que os métodos alternativos eles são voltados para um desfecho. Esse desfecho ele é investigado em qualquer tipo de produto, não num produto específico. Aí eu queria saber da Cíntia, o que você compreende dessas leis, se elas impedem o avanço tecnológico na área de cosmético, por exemplo, impedindo que novos ativos sejam investigados, sejam analisados nessas metodologias tradicionais. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite. É um prazer bem grande, né, estar aqui fazendo parte dessa mesa. E, na verdade, a minha opinião é o contrário. Eu entendo da dificuldade, né, como toda mudança traz um desconforto, as pessoas não estão, no geral, né, não estão preparadas para a mudança, mas eu vejo de outra forma. Eu acho que esse impedimento do uso dos animais, ele impulsiona para que as novas tecnologias sejam realmente desenvolvidas e estabelecidas, né? Já há muito tempo que a gente conversa sobre essa redução ou essa melhora do uso de animais na experimentação. Então, não é algo assim
que de ontem para hoje, né, se foi estabelecido, e agora está na hora de tirar da teoria, de sair do papel, e num âmbito maior, isso realmente se tornar em práticas, né, em ações. Então, eu acho que essas proibições, elas acabam alavancando, né, o desenvolvimento tecnológico, para realmente se buscar alternativas que sejam viáveis, né, e que elas realmente funcionem e sejam implementadas e saiam do papel. E aí uma pergunta para os dois é que se já é possível fazer controle de qualidade cosmética, avaliação de segurança de cosmético, de eficácia, só com método alternativo, sem o uso de animais. Quem começa? Sou cavaleiro, sim. Sim, né? Eu quero dizer, isso é uma conversa que ela não é só assim, não é só do achismo, né? Isso é uma conversa que ela tem que ser muito bem feita entre todas as partes interessadas, e principalmente as agências regulatórias. Então, assim, hoje as agências regulatórias já estão aceitando, né, métodos in vitro, né, que são, então, não digo equivalentes, mas que são suficientes para se fazer esse controle de qualidade. É lógico que aqui no Brasil, a gente acaba ficando um pouquinho atrasado em relação às tecnologias, às novas tecnologias, né? Mas, como eu disse, já há algum tempo que a gente vem conversando sobre isso e as empresas estão tentando se adequar, né, a essa nova realidade. Se o Otávio puder complementar. Não, é como a Cíntia falou, é possível sim. Né? Hoje em dia nós temos até já publicado nas RNs, né? Nas RNs 18 e 31 do Conselho, e em breve vai ser uma outra resolução normativa com novos métodos alternativos sendo oficializados no Brasil, mas já é possível sim. Aliás, não só de cosmético, como de outros produtos, né? E eu cito nisso principalmente aqueles métodos que são mais criticados, né? Hoje em dia nós temos, para substituir a irritação ocular em coelho, a gente tem o BCOP, né, que é a opacidade e permeabilidade de córnea bovina. A gente tem o extravasamento de fluoresceína, a gente tem uns métodos in vitro também. A mesma coisa acontece com a irritação cutânea, que a gente tem a epiderme humana reconstituída, a sensibilização, né, que é o teste para alergia, onde nós temos 3 métodos que trabalham com a mecanística da alergia, e que com esses 3 métodos a gente já pode deduzir sobre o potencial alergênico ou não de uma substância ou de um produto tal. Então, hoje em dia é possível, sim. Óbvio que no desenvolvimento de produtos, pelas exigências que as agências reguladoras fazem, alguns ensaios ainda não podem ser feitos sem uso de animais. Eu diria, por exemplo, a parte de toxicidade reprodutiva, a parte de teratogênese, malformações, etc. Ainda se precisa usar animais, mesmo que sejam embriões ou alguma coisa assim, mas ainda se usa animais. Agora, fora isso, conforme já falei alguns exemplos, hoje a gente consegue sim, principalmente em termos de controle de qualidade, que a gente não precisa, em termos de controle de qualidade, checar teratogênese, mutagênese, essas coisas todas. A gente faz uma coisa mais aguda, uma análise das lesões mais agudas, né? É possível sim que a gente consiga fazer esse controle de qualidade sem o uso de animais, ou, na pior das hipóteses, usando um número muito reduzido de animais. Um outro aspecto a considerar no uso de métodos alternativos é a necessidade de validação desses métodos, né?
que a gente sabe que os métodos com animais eles foram sendo validados pelo uso, né? E alguns métodos, por exemplo, a gente percebe que tem uma acurácia muito baixa quando a gente avalia os dados históricos. Por exemplo, o teste de carcinogênese em roedores tem 50% de acurácia, que é a mesma coisa que a gente jogar uma moeda para o alto e ver se vai dar cara ou coroa para dizer se uma substância é carcinogênica ou não. Então, por isso, a necessidade de validação desses métodos. Agora, eu queria saber de você, Otávio, quais são as maiores dificuldades para se validar um método alternativo e como esse processo é realizado aqui no Brasil, como é a atuação do Bracvo nesse processo? Bom, vamos responder isso por partes. Quer dizer, qual é o maior problema que se tem de validar? Desde 2005, né, a OECD colocou o Guia 34, que tem o passo a passo de se fazer uma validação, né, de um método. E aí, primeiro falando no nível mundial, o grande problema é você ter realmente resultados que sejam satisfatórios, no sentido de que sejam uniformes entre os laboratórios que participam do estudo colaborativo para fazer a validação. Então, hoje em dia, se estima, de uma forma geral, entre 5 a 10 anos para que se possa validar a maior parte dos métodos. Isso porque requer a participação de muitos laboratórios, muitas repetições, muitas substâncias, né, e substâncias variando em faixas, né, vamos colocar assim, não tóxicas, pouco tóxicas, moderadamente tóxicas, severamente tóxicas, tal, e isso faz com que o estudo seja demorado. Em termos de Brasil, eu acho que o principal problema que a gente tem é financiamento. Embora o MCTI, através de editais do CNPq, tenha já lançado alguns editais, algum incentivo para pesquisas específicas de métodos alternativos, que era uma coisa que antigamente a gente não tinha, a gente entrava nos editais gerais, né? E a gente disputava a validação de um método alternativo, o desenvolvimento de um método alternativo, a gente disputava com desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicamentos e tudo mais. E desde 2012, realmente tem tido, por parte do MCTI, através de editais do CNPq, um incentivo, um fomento especificamente para a área de métodos alternativos. Mesmo assim, se a gente parar para avaliar, o número, o valor dado como fomento na pesquisa é infinitamente menor do que a União Europeia, por exemplo, gasta anualmente com esses, no processo de validação. E quando eu falo que o nosso fomento é infinitamente menor, estou juntando assim, desde 2012 até hoje, se a gente juntar tudo, é muito pequeno em relação ao que a União Europeia gasta num ano com o processo de validação e desenvolvimento. Então, acho que esse é o principal problema. Agora, como é que a gente tem resolvido isso aqui no Brasil? Óbvio que nós temos a possibilidade de algum laboratório propor a validação, mas, ultimamente, o que tem sido bastante eficaz é o Bracvo recomendar a oficialização de determinados métodos ao CONSEA, e o CONSEA, através de aprovação em plenário, emitir as resoluções normativas oficializando esses métodos no Brasil. Como eu já falei anteriormente, foi o que aconteceu com as resoluções normativas 18 de 2014, 31 de 2016, 45 de 2019, e é o processo que vai ter agora, espero, na próxima plenária, que a gente já
a PROVE vem mais aí uns 16, mais ou menos, métodos alternativos novos sendo oficializados no Brasil. Tem uma questão de entendimento também dessas RNs no que diz respeito a não se poder utilizar mais o animal para aqueles ensaios onde já se tem método alternativo validado. Isso se constitui uma verdade ou é uma questão de interpretação da legislação? Na minha opinião, é uma completa questão de entendimento das RNs, tá? Isso porque, primeiro, alguns dos métodos que estão principalmente na RN 18 são métodos que utilizam animais, como, por exemplo, de toxicidade aguda. Só que não são métodos de substituição, são métodos de redução do uso de animais. Ao invés de se usar o método original, que antigamente se usava 90, 100, 120 animais, hoje em dia você usa 10 no máximo, né? E alguns protocolos também, e aí eu cito os de irritação ocular, PCOP, extravasamento de fluoresceína, tal, que eles próprios dizem, né, quem lê direitinho, vai ver que eles dizem, se não conseguir classificar, porque na verdade eles classificam em não irritantes ou severos irritantes / corrosivos. E eles mesmos dizem, se não for possível classificar por este método, buscar um outro método alternativo validado para executar. E assim você vai usando todos os métodos alternativos possíveis para ver se você consegue dar um resultado com uma bateria. Se não conseguir, eles colocam lá, em última instância, utilizar o método animal. Tá? Então, esses métodos que estão nas RNs, eles têm que ser usados dentro das suas aplicações, dentro das suas limitações, e tal como eles estão descritos. Então, na verdade, o que existe é uma intrínseca, né, não tão explícito assim, o que existe é uma obrigatoriedade de que se priorize o uso de métodos alternativos. Né? Se comece fazendo, eu iria até um pouco mais antes, eu acho que a gente tem que buscar primeiro na literatura, depois fazer read across, peso das evidências, em sílico, em químico, in vitro, e aí, em última análise, realmente a gente chegar e usar um método não animal, o método animal, desculpe. Agora, esse método animal é, como já disse, em última análise. Agora, existem alguns protocolos que estão lá oficializados, e esses não têm necessidade de usar animais. Né? Então, não existe uma proibição generalizada do uso de animais. O que existe é uma necessidade de se priorizar os métodos alternativos e também é o tipo da coisa. Não serve como justificativa para se usar o animal algo do tipo, não sei fazer o método, não tenho tal equipamento, não tenho tal reagente. Não é isso. A justificativa para se usar animal é tentei o método A, não consegui classificar. Tentei o método B, não consegui classificar. Tentei o método C, não consegui classificar. Tentei o método D, não consegui classificar. Então, segundo a orientação desses próprios protocolos, então eu vou realizar o teste animal. Né? Então, não é aquela justificativa de que eu não sei fazer, não tenho dinheiro para comprar, não sei o que lá. Isto não é justificativa para se partir diretamente para o uso do animal. A falta de dinheiro não pode ser uma justificativa, mas às vezes é uma realidade brasileira, né? Porque a gente tinha a ideia de que um método alternativo, quando fosse validado e pronto para uso, ele seria
mais barato do que o teste animal, por conta de ter que manter o animal por um longo período em biotério e tudo mais, a manutenção da estrutura. Só que a gente percebe hoje que isso não é bem uma verdade, porque, como o Otávio falou, que alguns desfechos a gente não consegue classificar com um único teste, tem que fazer uma bateria de ensaios. E geralmente são ensaios que têm uma certa complexidade, como, por exemplo, o ensaio de irritação cutânea, que requer um modelo específico de pele humana reconstituída, que durante muito tempo foi inviável ter esse modelo aqui no Brasil. Agora a gente até tem ele disponível, mas o custo dele é um pouco elevado, principalmente para quem está no setor público, trabalhando no setor público, que é a maioria da realidade dos pesquisadores brasileiros. Como a gente pode lidar com essa questão de ter que fazer o ensaio, mas o ensaio às vezes está num custo acima do que o nosso bolso permite fazer? Aí essa pergunta fica até para os dois, já que os dois atuam nessa área. Só um pouquinho de saia justa nesse momento. Começar com a Cíntia? Começa com Cíntia. É complicado mesmo. Mas é porque essa questão de que o teste in vitro ele se tornaria mais barato, e se torna realmente mais barato, ele é uma questão a longo prazo, né? Hoje eu vejo assim, é mais caro um teste in vitro, no meu caso, um sistema microfisiológico que a gente trabalha? Hoje sim, porque para eu trabalhar com animal, eu tenho toda a minha estrutura, principalmente falando em órgão público, né, que geralmente a gente já tem toda a estrutura ali, eu venho da farmacologia, a gente tem essa disponibilidade de animal e aprendeu a trabalhar com animal. E aí, assim, agora eu vou fazer um teste in vitro, eu vou começar a trabalhar in vitro, eu preciso montar essa estrutura, né, e aí eu não tenho um laboratório montado com todos os equipamentos necessários, né, então toda nova tecnologia, ela vai trazer essa necessidade de investimento no início, né, que realmente se torna mais caro, ainda mais se você já está confortavelmente trabalhando com a tecnologia antiga, vamos assim dizer. Se você for hoje é difícil, assim, colocar, porque está muito em desenvolvimento esses testes novos ainda, né? É difícil a gente ter esse valor exato e real de quanto sairia, qual essa comparação com o modelo animal. Mas a longo prazo, uma vez que tudo isso estiver implementado, com certeza os custos serão reduzidos. Agora, hoje realmente é complexo, é complicado, principalmente aqui no Brasil. É claro que as indústrias, né, as indústrias maiores, né, de cosmético, farmacêuticas, elas têm um poder aquisitivo maior e conseguem já estar implementando e utilizando esses testes, né, alternativos. Agora, para a gente do setor público, realmente a coisa vai um pouquinho mais lenta, né, principalmente agora que os financiamentos estão tão escassos, assim. Otávio. Faço minhas as palavras da Cíntia, realmente a questão é por aí, né? E é exatamente isso. Mesmo assim, se a gente parar para pensar, o custo inicial para um método alternativo, às vezes pode ser realmente caro. Eu preciso comprar um determinado aparelho, eu preciso comprar uma leitora de ELISA, eu preciso comprar um HPLC, eu preciso comprar uma estufa, tal, preciso comprar uns kits que são caros. Eu acho que também, à medida que mais laboratórios começarem a usar esses kits, que houver um aumento dessa demanda, eu acredito que esses preços dos kits possam vir a cair também, né? Comércio, óbvio, não é a minha praia, mas a gente sempre ouve dizer que a questão de preço está ligada em oferta e procura, tal, né? Então, pode ser que quanto mais laboratórios estejam realizando esses métodos, maior sendo a procura, a tendência vai ser algumas dessas coisas diminuírem. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito que, em curto prazo, a gente consiga realmente recuperar
esse investimento, né? Isso não é um gasto, é um investimento, porque o cuidado com animais, quem tem biotério sabe o que isso significa, você manter a temperatura, você ter trocas de caixas, você manter luminosidade, você ter treinamento do pessoal, custo com lavagem, luz elétrica, etc., etc., espaço, né? Talvez o grande problema de alguns lugares seja espaço para você manter os animais. Então, de uma certa forma, é como a Cíntia falou, a longo prazo, você tende a diminuir isso, e até mesmo pelo conhecimento que você vai ter dessa tua metodologia, dos produtos que você trabalha. Muitas vezes você precisa ver se aquele teu produto tem algum tipo de interferência no teste. Tal. Quando você faz a primeira vez, a segunda vez, depois de um tempo você vai ver que aquele produto não tem interferência no teste, então já vão ser menos poços, menos células a serem utilizadas, você já pode fazer um teste mais direto. Alguns métodos que começaram utilizando, sei lá, 100 microlitros de reagentes, hoje se desenvolveu uma variação desse método usando 50 microlitros, né? Então, com isso, você reduz o insumo que você está gastando. Então, tudo isso, na verdade, é um passo a passo a longo prazo. Então, talvez alguns realmente assustem hoje em dia, mas dentro em breve vai se ver que realmente é muito mais barato e muito menos sujeito a interferências quando você trabalha com método não animal. E falando de novas tecnologias, aí a gente começa a ver o que está sendo desenvolvido na área de método nativo, que a gente vê os modelos de tecido humano reconstruído, como de pele, de córnea, os modelos em cultura de célula em 3 dimensões, o mini brain, e um dos modelos que a gente mais vê publicação atualmente é o órgão on-chip, que é atualmente objeto de estudo da Cíntia, e por isso eu queria te pedir para fazer um panorama para a gente do que é um órgão on-chip, para que ele serve, como é utilizado. Sim. O órgão on chip hoje ele seria assim, o modelo ideal, né? Pensando em métodos alternativos. Na verdade, o órgão on chip ele é uma classe, né, de sistemas microfisiológicos, que é o nome mais utilizado hoje para esses modelos, para esse tipo de tecnologia. Então, o sistema microfisiológico, ele é uma plataforma de cultivo miniaturizada, então em microescala, onde eu consigo fazer um cultivo de células humanas ou animal, ou um tecido reconstituído, ou um pedaço de tecido, de forma a que esse tecido, essas células recebam, né, informações ambientais, né, de maneira a mimetizar o que acontece na fisiologia, né, normal. Então, eu consigo com que esse meu órgão, essas minhas células, tenham uma funcionalidade muito semelhante à fisiológica ou patofisiológica, se eu quiser mimetizar, né, uma doença, por exemplo, fazer um modelo de doença. Então, basicamente, é um cultivo miniaturizado em que eu tenho controlado o fluxo, né, de meio, de nutrientes, eu consigo controlar a troca gasosa, a troca de metabólitos, né, e de maneira muito próxima da fisiologia, né, porque eu consiga fazer com que essas células e esses tecidos, eles realmente tenham uma unidade funcional que mimetize a funcionalidade de um órgão em vivo. Seria mais ou menos isso o que é a tecnologia, né? Esses sistemas, assim, do ponto de vista regulatório, futuramente também precisarão ser validados. Mas a gente tem percebido tanta variabilidade nesses sistemas, e será que é possível realizar esse processo de validação?
Pois é, essa parte da validação é uma das principais gargalos, né, que hoje se discute muito assim. Embora seja uma tecnologia nova, né, de 10 a 15 anos, hoje a gente já tem resultados e dispositivos funcionando muito bem, né, e dando resultados muito promissores. Então, o que está faltando para que isso realmente seja implementado na indústria, principalmente na indústria farmacêutica, né, e a nível de regulamentação, o que está faltando? Realmente, embora os dados sejam muito mais fidedignos, as respostas em humanos, do que um teste em animal, a gente não consegue validar da maneira tradicional, que o Otávio acabou de comentar, que é uma maneira dispendiosa, né? Você teria que testar várias substâncias e comparar com os resultados em vivo, em animal. Só que aí, para esses sistemas microfisiológicos que está mimetizando o órgão humano, não faz muito sentido você querer comparar ele com um resultado de um experimento em vivo, em animal, que na prática não condiz com a resposta no humano. O teu sistema microfisiológico, ele tem uma resposta muito mais próxima ao que vai acontecer na clínica depois, do que aquele modelo animal. Então, é difícil colocar nas mesmas normas de validação do que os testes in vitro normais, né, que vem acontecendo atualmente. Então, os sistemas microfisiológicos, eles trazem, na verdade, uma discussão de uma necessidade de mudança de paradigma, né, no processo de desenvolvimento de novos fármacos, né, de produtos médicos. E o grande problema hoje é que, assim, cada sistema microfisiológico, ele é desenvolvido de acordo com a necessidade de um determinado órgão ou de um determinado desfecho. E eles podem ser muito diferentes entre si. Então, eu estou falando, eu preciso controlar minha microfluídica no meu dispositivo, eu posso usar uma infinidade de tipos de bombas, né, bombas peristálticas, para impulsionar esse líquido que vai passar pelo meu cultivo. Eu tenho uma infinidade de tamanhos de dispositivos. Então, realmente, cada empresa desenvolvedora dessa tecnologia, ela tem o seu tipo de tecnologia. E esse tem sido um gargalo, né? Como é que eu faço para que isso seja homogêneo, né, e que eu consiga fazer, por exemplo, essa validação interlaboratorial. Então, com cada dispositivo, eu precisaria que cada laboratório adquirisse o mesmo tipo de equipamento, né, não é só o chip em si, o dispositivo miniaturizado, mas é todo um equipamento, e isso hoje se torna inviável, e até mesmo esse tempo, né, para testar essas 100 drogas ou mais, né, isso está realmente atrasando. Então, embora seja assim necessária essa validação, o que se tem verificado é que os resultados são muito bons, muito promissores. Então, agora é a hora, talvez, dos órgãos reguladores, juntos com as empresas, né, a indústria farmacêutica, que são os usuários finais, os principais usuários, e também as empresas desenvolvedoras, a academia, conversar como é que a gente vai fazer para acelerar esse processo e para fazer isso de uma maneira eficiente, né, que também não vá prejudicar o desenvolvimento do produto. Eu não estou ouvindo, acho que está mutada. É que estava um barulho de cortador de grama aqui, agora eu me botei e esqueci. Uma outra questão nesse desenvolvimento do órgão no chip é uma questão que até ocorre com os métodos alternativos mais tradicionais, digamos assim, sobretudo com os métodos que são baseados em cultivo celular, que é a necessidade de insumos de origem animal. Eu queria saber se já tem um pensamento de se desenvolver um método já pensando de ser isento desses insumos de origem animal? Sim e não, na verdade, né? Veja, os sistemas microfisiológicos, os órgãos chips, eles, claro que eles vêm para atender essa necessidade de substituição de animais, mas ele vai além disso, né? Hoje, o grande problema do uso de animais não é só a questão ética, né? Mas é também essa baixa preditividade, né? Então, a gente sabe que
tem uma porcentagem de falha muito grande dos ensaios pré-clínicos, né? Porque os modelos animais não são fidedignos, eles não são bons preditivos. Então, quando a gente está desenvolvendo um sistema microfisiológico, a gente busca mimetizar esse microambiente o mais próximo possível, né, de um sistema humano, né? Seria um modelo humano não clínico. E aí, claro que o uso de insumos animais já atrapalharia um pouco nisso. Então, sim, quando eu estou falando no desenvolvimento de um modelo humano não clínico, seja ele um órgão on a chip ou, né, essa busca pelo human on a chip, a ideia é que não se use insumos de origem animal. Entretanto, a tecnologia, ela não se limita a isso. A gente tem, né, na literatura e buscas por dispositivos ou por modelos de animais no chip, né? Então, assim, que também seria uma forma de substituir o uso de animais, mas aí não desenvolvendo o modelo humano, mas o modelo animal no chip, que eu não vou utilizar os animais de experimentação. E aí eu continuo tendo que utilizar em algum momento insumos de origem animal. Eu não sei se ficou claro. Sim, sim. Uma outra questão que empolga todo mundo quando fala do Human on Chip é a possibilidade da medicina personalizada e dos testes personalizados. Isso é realmente uma possibilidade com essa tecnologia? Sim, né? Esse é um das metas, né? Das grandes metas, uma vez que a gente consiga estabelecer esse sistema. Num primeiro momento, a gente sempre pensou na questão do human on a chip, ou body on a chip, onde você pensa em ter um chip, um dispositivo com todos os órgãos interconectados, né, e realmente mimetizar o que aconteceria num humano. Hoje em dia já se discute que, embora tenham muitos estudos, né, nesse sentido de desenvolver human on a chip, a gente já tem possibilidade com os órgãos on a chip ou sistemas no chip, que seriam alguns sistemas interconectados, que já respondem a perguntas nesse sentido de farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, por exemplo, um paciente que ele é refratário para um tratamento do sistema nervoso central. Então, qual que é a possibilidade hoje, né? Trabalhando com várias disciplinas, né? Multidisciplinaridade. Mas a ideia é que a gente consiga extrair células desse paciente, né, reprogramar essas células para células pluripotentes induzidas, que são células tronco. Eu consigo diferenciar essas células em células do tecido do sistema nervoso, né? E aí montar o meu chipzinho falando de sistema nervoso só, então eu vou ter ali células neuronais, astrócitos, o que for necessário. Eu não preciso ter o órgão, o organismo inteiro no meu chip, porque ali eu consigo fazer um screening, né, de drogas direcionado a um alvo específico, a uma proteína específica, e entender por que aquele paciente não responde a algum tipo de medicamento, e encontrar quais ele vai ser mais suscetível de responder. Isso vale também para o sistema cardiovascular, então, isso é bem legal, assim, é lógico que ainda não é uma realidade, né, tão de rotina, mas a gente já está muito próximo disso. Otávio, eu sei que o laboratório que você trabalha também está começando a desenvolver algumas metodologias para avaliação de produtos usando órgão on a chip. Você tem alguma perspectiva com relação a essa tecnologia? Antes de eu responder essa sua pergunta, né, eu queria só complementar uma coisa que a Cíntia colocou, e que a Cíntia colocou vários aspectos de uma forma brilhante, né, mas foi a questão da validação, que realmente é uma coisa complicada. A validação do órgão na chip, do human na chip, body na chip, não tem como seguir a mesma linha que a gente faz com teste de citotoxicidade, por exemplo, alguma coisa assim, até pela própria diversidade
que essa ferramenta, né, que essa metodologia do Human Ownership abre de horizonte, de perspectiva, de possibilidades para a gente, né? Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, você pode, de repente, estar testando uma droga, sei lá, que vai atuar no pâncreas, e você quer saber como é que aquela droga se comporta se você tiver uma pessoa com tumor no intestino, por exemplo. Então, você pode botar no teu órgão on-chip, no teu Human on-chip, células tumorais de intestino, né? Ou células provenientes de tumor de intestino, e ver como é que essa droga que você está dando para o pâncreas, por exemplo, vai reagir, né? Pode ser que ela seja metabolizada, pode ser que ela fique inalterada. Então, são diversas possibilidades que teria-se que se estudar ou se ter para validar esse método. Então, na verdade, a gente vai ter que buscar uma outra forma de validação que não é a mesma que a gente usa para um teste comum. Tá? Eu acho que minha cachorra acabou de aparecer na câmera, né? Sabe, a Cíntia colocou isso muito bem, né? Eu só queria realmente ressaltar isso, que não é um processo de validação simples, tá? Como a gente faz com outros métodos. E realmente, bom, para começar, que a gente trabalha junto, né? A gente tem um projeto junto, o instituto que eu trabalho, com o instituto que a Cíntia trabalha, e mais o instituto e mais a Fiocruz Salvador e a Fiocruz Belo Horizonte, né? E fora isso, a gente realmente tem uma outra linha de pesquisa também tentando envolver o Human Ownership para substituir o uso de animais em potência de soros antipeçonhentos, né? Também. E na verdade, é um modelo que eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse modelo, eu acho que é um modelo bastante promissor, acho que a Cíntia colocou muito bem as aplicações possíveis e imagináveis, né? A gente pode testar isso em cinética, a gente pode testar, por exemplo, no controle de qualidade no dia a dia, ele pode vir a ser usado também, não só na pesquisa básica, mas numa pesquisa aplicada ao controle de qualidade. Vamos supor que você tem uma denúncia de um determinado medicamento, um determinado fármaco que não esteja atuando corretamente. Você faz o teste químico, ele dá ok, você faz o teste toxicológico, ele dá ok, e às vezes pode estar relacionado a uma cinética. E aí você pode, frente a um padrão, né, ao medicamento de referência, você vê a biodisponibilidade desse medicamento que não está atuando, pode ser um problema de biodisponibilidade. Então, isso é só para vocês verem o que isso complica muito realmente o processo de validação de organ ownership, e que a gente vai ter que repensar. A gente vai ter que repensar ou criar um modelo para validar. Eu acho que a Cíntia colocou isso muito bem. Ambos falaram a respeito desse processo de validação, e uma coisa que me ocorreu que de fato é um problema, que a gente, quando vai validar um método alternativo, em geral a gente compara o que a gente está fazendo com um método em animal. E esse método em animal, normalmente, ele não tem uma correlação de 100% com o que acontece com o humano, quando a gente está validando um método que vai avaliar um desfecho em humanos. Como, por exemplo, é o caso da sensibilização cutânea, é um teste que avalia a capacidade de produzir substâncias que causarem alergia na pele. O teste tradicional é realizado em porcos da Índia,
e ele tem uma acurácia de cerca de 80%. E um dos primeiros métodos alternativos desenvolvido, que foi o ensaio do linfonodo local morino em camundongos, é um método que não é substitutivo, mas ele reduz o número de animais no ensaio. Só que esse método, comparado com o método tradicional, o teste de maximização em porcos da Índia, ele teve uma acurácia de 86%. Ou seja, a gente está trabalhando com 86% de uma coisa que é 80%. Então, qual seria a acurácia real desse método? E aí vocês têm ideia de como fazer para contornar a situação? Se trabalhar na validação usando dados epidemiológicos ou tentar acessar banco de dados em humanos? Como eu sei que o Otávio vai ser cavaleiro de novo, vou começar com a Cíntia. Eu já ia perguntar aqui se eu podia começar. Com certeza. O caminho é por aí mesmo, né? Eu acho que o Otávio já comentou um pouco disso, de que o modelo animal, ele tem que ser, o uso do animal, o experimento animal, ele tem que ser a última, né, a tua última alternativa. E aí, nessa busca, né, de como é que a gente vai mudar, veja que é uma mudança de paradigma não só do processo de validação de uma metodologia, mas hoje a gente está questionando todo o processo de desenvolvimento e descoberta de novos fármacos, né? Todo aquele cronograma, vamos assim dizer, de estudos pré-clínicos, e aí vai para o clínico, né, que é bastante extenso e dispendioso. Então, assim, eu preciso mesmo ter ensaios pilotos em roedores, sendo que a gente tem essa baixa preditividade, né, em relação à resposta em humano. Então, hoje, o que a gente pode fazer? Buscar o máximo que se tem de dados, né, em humanos, dados de literatura, utilizar experimentos em sílico, muito, né, hoje a gente tem cada vez mais essa questão da bioinformática cada vez mais desenvolvida a nosso favor, e eu acho que é uma parte da tecnologia que também está em desenvolvimento para vir, né, agregar e repensar nessa questão. Os sistemas microfisiológicos, principalmente, eles vêm também não só para reduzir o uso dos animais, mas para atender uma demanda que os animais não atendem, né? Então, hoje, quando a gente fala de medicamentos biológicos, fármacos biológicos, os modelos animais disponíveis, eles são muito fracos, né, em predizer a resposta humana, porque a gente está tratando com medicamentos que atuam em alvos humanos, em proteínas humanas muito específicas. E aí que não faz sentido mesmo a gente ficar tentando comparar com resultados, experimentos animais. Então, ir por esse outro lado, né? Experimentos em sílico, dados já disponíveis e comparação com dados em humanos. Otávio. Não, com certeza, a Cíntia falou tudo, e eu acrescentaria mais a questão da como é aplicado na sensibilização, né, na alergia, um maior conhecimento sobre a mecanística de determinadas doenças ou de determinados efeitos. Hoje, como o Ronald falou, antigamente a gente usava para sensibilização, né, para alergia, o porquinho da Índia, né, o cobaio e tal. O que interessava para a gente? Aplicar o produto e ver o que acontecia no final. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande do que acontece nesse meio tempo. Quais são os eventos chaves que são desencadeados que entre a aplicação da molécula, né, da substância, do produto, e até o efeito, na verdade, o que acontece nesse meio. E é justamente o que acontece neste meio que acabou gerando esses 3 métodos alternativos que utilizam cultivo celular, e um deles se faz até a dosagem por HPLC, cromatografia, né, de alta performance e tal. E aí o conjunto dessas 3
Um você usa queratinócito, outro você usa células dendríticas, e o método químico você vê a questão de agregação proteica. Então, esses mecanismos é que vão te dizer, inclusive existe uma IATA, né, específica para isso. IATA é um termo de testes integrados que a União Europeia dá, e que você, de acordo com como você encontra esses resultados, você pode realmente concluir se aquele produto é ou não um alergênico, né? Então, eu acho que, juntando o que a Cíntia colocou, que é a gente buscar realmente resultados em humanos, a gente buscar os resultados do in sílico e buscar os resultados, entender mais a mecânica dos eventos. Eu acho que isso tudo vai contribuir para que, num futuro, a gente realmente possa deixar de usar animal e a gente tenha uma translacionalidade melhor, ou seja, que a gente possa realmente chegar e usar o que a gente encontrou na parte pré-clínica com o que a gente vai esperar da parte clínica. Agora, só mudando um pouquinho de assunto, é que tem uma pergunta aqui com relação à questão de dor dos animais, né? Quais são os critérios que se usa durante uma pesquisa para determinar se o animal ele está sentindo dor suficiente que justifique o fim do experimento, se há protocolos para isso, como se determina esse fim desse experimento, e também se há estudos de métodos alternativos ou iniciativas de métodos alternativos para analgésicos, por exemplo. Você tem que provocar dor no animal para testar se aquela droga está aliviando ou não essa dor. E como seria feito isso num método alternativo? Quem arrisca? Vamos lá. Difícil essas perguntas, difícil responder isso. Mas eu vou tentar responder alguma coisa e a Cíntia certamente vai poder contribuir. Vamos por partes. Primeiramente, a questão de como identificar a dor, né, no animal. Eu acho que a primeira condição importante para qualquer pessoa que trabalhe com experimentação animal é conhecer o animal que ele está trabalhando. Conforme eu já disse, o animal ele é um ser senciente, ele tem perfeita noção do que acontece ao redor dele, ele sente medo, ele sente dor, ele sente angústia, tal como a gente sente. Só que as formas de expressar deles são diferentes, tá? Quem trabalha com cobaio, né, com porquinho da Índia, sabe que é um bicho que, se você olhar para ele, está gritando, né? E isso não é um sinal de dor. Então, você tem que conhecer muito bem as expressões que os animais que você trabalha expressam dor. Seja por hiporreatividade, seja por uma piloereção, seja por um movimento repetido, seja por vocalização, seja por colocar a orelha para trás, né? Cada um vai expressar de uma forma ou de algumas formas essa dor. Isso já existem alguns protocolos, inclusive tanto a OECD quanto o Conselho Canadense tem guias para desfecho humanitário, falando sobre alguns sinais. E existem artigos também falando sobre os principais sinais desses animais.
Então, o primeiro ponto é esse, é você conhecer a forma com que o seu animal que você trabalha, ele expressa algum tipo de sentimento, tá? Seja dor, seja medo, seja estresse, não importa. A outra questão é os protocolos de analgesia, de estudos de dor, eles já são bem estabelecidos há algum tempo, né? Óbvio que eu não sei de cabeça nenhum desses valores, mas quando você faz uma placa quente, por exemplo, você já tem o calor máximo que é aplicado na placa quente, né? A mesma coisa quando você faz um tail flick no rato, você já tem também o valor máximo e o tempo máximo que o animal pode permanecer ali. Não estou dizendo que sejam tempos corretos ou que não sejam, mas são protocolos estabelecidos. E a terceira parte da pergunta, eu tenho conhecimento de alguns estudos que estão sendo feitos já com formações de sinapses, tá? Ou seja, são cultivos celulares, cultivos de neurônios com prolongamento de axônios e tudo mais, formação de sinapses. Eu acredito, não sei, não é a minha área realmente de trabalho específica, né? Então eu leio algumas coisas assim, mas não sei me aprofundar. Mas eu penso que no momento que a gente tiver realmente toda essa questão de trabalhando com placa motora, trabalhando com neurônios corticais, neurônios motores, etc., talvez a gente possa chegar num ponto em que a gente, medindo os mediadores, né, os neurotransmissores que são liberados, talvez a gente possa chegar e falar assim, isto aqui é um indício de dor, isto daqui é um indício de bloqueio da dor, né? Se tem algum estudo mais avançado, eu desconheço, e aí a Cíntia pode complementar se ela conhece alguma coisa mais avançada nesse sentido. Não, eu acho que é isso mesmo, porque é difícil, primeiro, a gente medir a dor do animal, a gente consegue ver nocicepção, que seria essa parte que o Otávio falou, do mecanismo da dor, né? Como é que a dor se forma, de onde que ela vem, né? A nível de mecanismo molecular mesmo, celular. E aí, tentar desenvolver um teste in vitro para analgesia, para analgésicos, teria que ir por esse lado, porque a gente não consegue associar o componente sentimental, o componente emocional da dor. Mas eu acredito que a longo prazo, conforme a gente conseguir estabelecer esses sistemas de maneira confiável, eles serão suficientes para a gente, pelo menos, saber se aquele medicamento, se aquela substância, ela é capaz de bloquear ou não a transmissão da dor, né? Mas também desconheço, assim, se tem algo muito... Acredito que não tenha nada, assim, já que seja substituto, né? Mas estamos no caminho e acho que é possível. Agora, de onde nós vamos tirar essa confiança, né, de passar de um experimento desse, onde eu estou vendo o mecanismo de ação da dor ali sendo bloqueada por uma substância e ir direto para um humano, bom, o tempo que vai nos dizer como é que a gente vai adquirir essa segurança, né? Tá mudo de novo. A gente já está com mais de 1 hora aqui dessa conversa. Tomou um rumo inesperado, muito bom, muito mais aprofundado do que acho que a gente estava esperando. Mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês no sentido de o que se espera com perspectiva futura para de fato a gente não ter mais meta alternativa e que sim, que a experimentação com métodos in vitro, em sílico, seja a realidade, seja o paradigma da pesquisa científica. Bom, vou começar, porque acho que o Otávio vai dizer para eu começar.
Eu acho, assim, que faltou dizer, pelo menos dos sistemas microfisiológicos, que seria, assim, o melhor dos mundos, né, que a gente conseguisse mimetizar uma resposta fisiológica humana em um dispositivo, né, in vitro ali. Já existe muita coisa funcionando, falta ainda muito para que isso faça parte da rotina, né, dos laboratórios, da indústria, mas várias indústrias grandes já estão utilizando esse tipo de metodologia, de tecnologia para tomadas de decisões internas, então nesse processo de desenvolvimento, né, de drogas, não que eles estejam utilizando já diretamente nos dossiês para regulamentação, mas na tomada de decisão, sim. E então eu acredito que é algo que está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Só é um momento de realmente talvez olhar para tudo que já está feito, tudo que já está funcionando e começar a tomar decisões de como fazer isso entrar na rotina, como fazer isso funcionar. E aí isso é uma conversa que tem que de novo partir, né, de uma interação muito grande, de colaborações tanto dos órgãos reguladores, das empresas que desenvolvem esses métodos alternativos e da indústria, né, que são os usuários finais. E eu acredito que, principalmente os sistemas microfisiológicos, né, eles vão cobrir lacunas muito grandes no processo de desenvolvimento. Por exemplo, né, desenvolver modelos humanos não clínicos. Então, eu tenho ali um modelo humano, que eu tenho certeza das respostas que estão acontecendo, das respostas celulares e moleculares, sem utilizar uma pessoa, né, antes de ir para esse teste clínico nas pessoas. E uma coisa que vale a pena dizer é que, embora agora, nesse momento, seja necessário um investimento grande, né, e um esforço grande, uma vez que isso está implementado, eu vou ter a redução de animais não só pela substituição de um experimento in vitro pelo experimento in vivo, mas também porque o procedimento de desenvolvimento ele vai ser muito mais robusto, muito mais preditivo. Eu vou diminuir a minha necessidade de testes, né, até eu chegar a minha droga no mercado, meu fármaco no mercado. E sem contar na medicina personalizada, que também será, né, uma realidade. Então, eu acho, assim, eu vejo muita perspectiva, eu acho que a gente está no caminho certo. É lógico que tudo que é novo, que é grande, né, gera um certo desconforto, mas eu vejo com muito bons olhos, né, o caminho que a gente tem trilhado e onde a gente vai chegar. É isso, Otávio. Eu acho que é isso mesmo, assim, acho que você falou muito bem. Eu começaria a responder a pergunta do Ronald do final da resposta da Cíntia para o início. Eu, como já falei, eu acredito muito no modelo, né, de microfisiológico, né, no Human Nanochip, tal, por todos os motivos que a Cíntia já expôs e que eu já falei de alguma forma. Eu acho que, eu espero e eu acho que vai chegar um dia em que a gente não vai mais chamar esses métodos de métodos alternativos, porque eles já vão ser métodos de rotina. E eu acho que o grande caminho para a gente chegar a isso como a Cíntia colocou, e eu ratifico, assino embaixo, é a união das pessoas. Ainda existe um certo... Eu vou usar uma palavra aqui que eu não deveria usar, talvez não, mas talvez ainda exista um certo ranço por parte de alguns pesquisadores em mudar aquilo que eles sempre fizeram na vida, né? Eu acho que isso é uma coisa que, por parte de alguns pesquisadores, não deveria existir, porque a ciência ela evolui, né? E a prova disso está quando a gente estuda a evolução da ciência. Então, um pesquisador ele tem obrigatoriamente que estar aberto às inovações, às renovações, aos novos achados, às novas descobertas. E não pode existir esse medo, não pode existir o feudo
este aqui é o meu laboratório, o que eu encontrei na pesquisa eu não vou passar para ninguém, e eu não estou dizendo que isso seja geral, tá? Isso não é geral, ainda bem, hoje em dia, mas ainda existe isso. Eu acho que a união, a conversa, a gente não pode se esquecer que a Lei 11.794, né, de 2008, a Lei Aroca, que regulamenta o uso de animais na pesquisa e no ensino, ela abrange 5 ministérios, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Educação. O método alternativo, ele, além do componente ético, ele tem um componente de desenvolvimento metodológico, de um avanço tecnológico muito grande. E eu acho que aí está a questão do Ministério da Ciência e Tecnologia. A busca por um melhor resultado, por um resultado mais próximo ao que acontece no humano, está envolvendo o Ministério da Saúde. O uso de novos métodos também aplicados à clínica animal, né, pode ser muito bem entendido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A preocupação, a extensão do conceito de bioética também pela questão de um comprometimento ambiental está sob a égide do Ministério do Meio Ambiente. E o ensino e o treinamento de todas as pessoas envolvidas por conta do Ministério da Educação. Então, eu acho que a presença desses 5 ministérios está muito bem determinado nesses conceitos e nas suas áreas de atuação. Sem contar que dentro do CONSEA, né, do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, além desses 5 ministérios, ainda temos representantes da Associação das Indústrias, nós temos o CNPq, nós temos a Sociedade Brasileira de Ciência Animais Laboratório, nós temos a FESB, né, que é a Federação das Sociedades de Biologia Experimental, que reúne mais de 20 sociedades, né, Sociedade de Biofísica, Farmacologia, Bioquímica e Neurociência e tudo mais. Então, quer dizer, e ainda tem representantes de organismos de defesa animal. Então, eu acho que, como a Cíntia colocou, a união de todas essas partes é que vai fazer com que a gente chegue no denominador comum e que a gente chegue realmente ao objetivo nosso, que é deixar de usar os animais e buscar, através dessas novas metodologias, métodos que garantam uma eficácia e uma segurança do uso dessas substâncias, das moléculas, no homem. Então, eu acho que a junção, a palavra correta, eu acho que conforme a Cíntia colocou, é união, para que a gente possa realmente, no futuro, termos esses métodos alternativos, não mais como alternativos, mas como rotina e como os métodos oficiais a serem utilizados. É isso. Estou muito feliz com essa conversa, que acho que reflete aquilo que todos nós pensamos sobre ciência, sobre método alternativo e sobre o uso de animais na experimentação científica. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de nos informarem, passarem um pouco da expertise de vocês para a gente. E esse vídeo vai ser submetido ao Festival do Conhecimento, né, no mês de julho, da UFRJ.
E esperamos que a gente tenha bastante visualizações para que as pessoas tomem conhecimento do que está sendo feito na área de método alternativo. Muito obrigado. Eu agradeço ao Ronald, a Exalira, a toda a organização. Parabenizo a iniciativa desse evento, né? Agradeço o convite e agradeço também a parceria que a gente tem, Ronald e Cíntia, a gente trabalhando junto, né? Em momentos diferentes, mas sempre na busca da melhoria da ciência, da busca de métodos alternativos. Mais uma vez, obrigado, né, por essa oportunidade. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Ronald. Obrigado, Isabel. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, né? E como o Otávio disse, é muito satisfatório a gente poder disseminar um pouco dessa informação que ainda não é tão senso comum, assim, né? Então é muito legal a gente poder fazer isso. Agradeço o Otávio também, eu sempre aprendo muito com ele em cada encontro. E Ronald e Zalira, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal.